Alguns anos atrás, um ministro do Supremo Tribunal Federal me presenteou com um livro de um jurista italiano, Luigi Ferraccioli, em que se preconizava aí o século do judiciário. A lógica é o seguinte: o século XX foi o século do legislativo. Foi um século que até a Segunda Guerra o legislativo foi influenciado por práticas populistas, levou à ditadura da maioria, resultando nos grandes desastres do século XX, aí, o nazismo, o fascismo, a Segunda Guerra. Depois vieram as constituições tentando colocar limites a essa ação do legislativo e das maiorias eventuais. Então a Constituição, com um pacto feito no país, que depois as câmaras parlamentares e tudo não poderiam alterar com as maiorias eventuais. Então isso garantiu um período aí civilizatório. Depois viria o que esse jurista, o que esse ministro, o próprio jurista, preconizava o século do judiciário. Porque o judiciário, nesse período do pós-guerra, ele era o contra-majoritário, ou seja, é o sujeito que defende as minorias contra as maiorias políticas, que assegura os direitos, que garante os avanços civilizatórios. Então se pensava agora que com esse novo papel do judiciário ele seria muito mais preparado que o legislativo para levar justiça, levar paz e levar a civilização a um país. E daí o que nós estamos vendo hoje em nível mundial é o chamado populismo penal. É o judiciário, englobando o Ministério Público de diversos países aí, assumindo posições políticas, instrumentalizando os poderes de Estado que eles têm, sem ter os votos, e partindo para um atropelo total dos direitos. Nós temos o caso do Japão. Carlos Ghosn, o franco-brasileiro, que presidiu ali a recuperação da indústria automobilística japonesa, hoje já tem uma disputa com a Renault francesa, querendo assumir o controle dessa fusão que houve no Japão com empresas japonesas. Vem o Ministério Público japonês, pega irregularidades fiscais, presumíveis irregularidades fiscais da parte de Ghosn e transformam ele em um prisioneiro político. Igualzinho o Lula aqui. Proibido de dar entrevista, colocam ele na prisão, humilham, impedem que ele se defenda por não conhecimento do processo das denúncias específicas, e daí você cria esse jogo empresarial. Nos Estados Unidos, no Canadá, nós tivemos aí os Estados Unidos usando o Canadá para a prisão da filha do presidente da Huawei, que é uma empresa chinesa que concorre com as americanas na área do 5G, as novas tecnologias de telecomunicações. Nós já tivemos em Portugal o ex-primeiro-ministro José Sócrates massacrado em um processo similar ao que ocorreu no Brasil. Ministério Público, imprensa, notícias diárias, aí, factoides misturados com interpretações de dados que o Ministério Público levantava, até que ele fica preso durante um ano sem ter culpa formada. Nós temos hoje o caso do Alan Garcia no Peru, também em cima de delação premiada. Esse Alan Garcia é levado ao suicídio. Nós temos nos Estados Unidos o mesmo padrão, os mesmos juízes. Tem um juiz, um procurador lá, aliás, que está vindo palestrar no Brasil. Eles se especializaram em criar a indústria do compliance. Foram os mesmos aí, o juiz, o mesmo aí que participou dessa trama aí, desse acordo feito pela Petrobras, chamado Class Action lá, que fez a Petrobras pagar 3 bilhões de dólares a fundos de investimento americanos, internacionais, hoje não tem pátria, né? Ao mesmo tempo em que colocava na Petrobras e na Eletrobras grandes escritórios de advocacia por contratos milionários aí para compliance. Então, o que nós temos é que o populismo penal gerou a maior ameaça à democracia desde o nazismo. É a maior ameaça porque você não tem uma instância apeladora. Eles fazem a lei, instrumentalizam os seus poderes, participam de disputas comerciais, participam de disputas políticas
E aqui no Brasil você tem tudo isso que está ocorrendo, né? O Lula com os dois episódios que marcam, digamos, essa deturpação do Poder Judiciário, do Ministério Público, o impeachment e a prisão política de Lula. E você tem ministro do Supremo, que tem o Luiz Roberto Barroso, pregoando aí o apoio das massas, junto com as milícias digitais, né? Então, em todos esses locais, nos Estados Unidos, um dos juízes pegou um senador, moveu uma perseguição implacável. Esse senador foi acusado num processo extremamente similar ao que ocorreu aqui com o caso do sítio de Atibaia. Ele foi condenado porque se presumiu que ele tinha uma cabana lá no meio do mato que teve algum trabalho de alguma empreiteira, de algum fornecedor do governo para ele. Então, em cima disso, você cria o fato penal, cria a perseguição política e cria o jogo político. Então, digamos, essa é uma ameaça. E hoje, agora, o Supremo, você pega essa extrema hipocrisia. O Supremo investe contra esse sistema de fake news, as milícias digitais, que são alimentadas por vazamentos da Lava Jato. Isso aí desde lá de trás, mas ninguém se importava, desde lá de trás. O Supremo atropelou a Constituição e permitiu que os ministérios públicos pudessem investigar, coisa que a Constituição proibia. Agora você vê a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Procuradora-Geral da República investindo contra uma decisão do Supremo, porque diz que o Supremo atropelou a Constituição quando ele se concedeu o direito de investigar. Ou seja, você criou uma flexibilização tal no jogo jurídico, aqui no jogo penal, que cada qual dá a sua interpretação, e daí você tem essa zorra. O Ministério Público, Lava Jato, que é um poder à parte, né, brigando com a Procuradoria da República, que briga com o Supremo Tribunal Federal, senadores tentando entrar, uma balbúrdia ampla, geral e restrita. E tem os seus responsáveis. Não são esses treslocados aí, procuradores concurseiros que se deslumbraram com o poder que entregaram a ele, mas aqueles que permitiram que se chegasse a essa situação. Daí entra o Supremo com Joaquim Barbosa, com Aires Brito, com Carmen Lúcia, com Luiz Roberto Barroso. Entra a Procuradoria-Geral da República com Antônio Fernando de Souza, com Roberto Gurgel, com o Rodrigo Janot, sem nenhuma responsabilidade em relação ao Poder Judiciário e ao país. Vai ser uma longa luta aí para que o país retome o Estado de Direito, enfrentando justamente aqueles que deveriam ser os guardiões da democracia e da Constituição. Até mais, gente.